Em setembro de 2008, o banco Lehman Brothers ele registrou por um pedido de falência, que é considerado aí o auge da crise econômica internacional. Exatamente 150 dias depois, em um fórum de computação na internet, um anônimo publicou um texto em que ele criticava, fazia críticas ao sistema financeiro, em que ele dizia que o problema com as moedas tradicionais é que elas dependem de muita confiança para funcionar. Depende da confiança em um banco central, por exemplo, para que ele não desvalorize essa moeda. Depende da confiança em bancos, para quem a gente deve ceder nossa movimentação financeira, portanto, nossa privacidade e a nossa identidade. Nesse ano de 2008 também, aconteceu uma coisa interessante, que foi a criação de um novo tipo de dinheiro. Nesse mesmo post, essa pessoa anônima publicou um conjunto de programas em que ele dizia estar criando um novo tipo de dinheiro. Um dinheiro em que não era necessário ter confiança em bancos centrais, ter confiança em bancos ou em quem quer que seja. Cada pessoa seria dona do seu próprio dinheiro. Para dar um nome a esse dinheiro, ele criou uma nova palavra. Essa palavra é hoje conhecida de todos, é Bitcoin. Primeira coisa que a gente precisa fazer para entender o que é o Bitcoin é parar e pensar como funciona o pagamento com cédulas, o pagamento em dinheiro. Quando você faz um pagamento com uma cédula de R$50 em um posto de gasolina, por exemplo, você está fazendo um pagamento que é muito rápido, então, basicamente, você está entregando uma cédula de R$50 e, eventualmente, pegando o troco, e está feito. Você está fazendo um pagamento em que você não precisa assinar nenhum tipo de contrato com o caixa ou com o dono do posto de gasolina, nem ele com você. Você está fazendo um pagamento que o custo da transação é muito baixo. Então, você não precisa pagar um percentual daquele pagamento para quem quer que seja, nem o posto de gasolina. E você não precisa preencher formulários, não precisa ceder o seu imposto de renda, você não precisa ceder nenhum tipo de documento seu para que esse pagamento com essa cédula de R$50, ou de $50, ou de 50 euros, se complete. Com a chegada da internet comercial e do e-commerce, imediatamente se percebeu que precisava ter na internet uma forma de dinheiro nova. Por quê? Porque as formas que a gente tem hoje, elas são lentas. Então, por exemplo, num pagamento feito a um lojista, ele pode demorar aí até 40 dias, 30 dias para receber um pagamento via cartão de crédito, ou 3, 4 dias num pagamento via boleto. Você necessariamente, e o lojista também, precisa ter contratos com empresas que fazem processamento de cartão, com empresas que fazem emissão de boletos. O custo da transação, por você precisar de empresas intermediárias, acaba ficando muito alto. Então, um pagamento, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil, dependendo do tipo de transação, pode custar 10% do valor da transação. E um pagamento entre países, por exemplo, entre famílias, pode custar 30% do valor da transação. Então, o custo é altíssimo. E você sempre, quando um negócio online, você precisa ceder dados pessoais, você precisa se identificar e esses dados podem ser hackeados e, com frequência, eles são hackeados. Lá no início da internet, em 1999, um economista que foi um dos principais aí do século passado, chamado Milton Friedman, que chegou a ganhar um prêmio Nobel, em uma entrevista à TV, ele dizia que a única coisa que estava faltando na internet, naquele ambiente que ele via que era um ambiente revolucionário, mas faltava ainda uma forma confiável de uma pessoa fazer um pagamento para outra sem que elas se identificassem e sem que elas se conhecessem. Ele dizia também que, obviamente, que isso traria muita facilidade, e traria facilidade para quem comete atos ilícitos e para criminosos.
Isso é uma coisa que acontece com qualquer tecnologia. Se a gente pegar, por exemplo, a tecnologia da telefonia celular, a gente vê aí que presos utilizam ela também, assim como a gente. Então, qualquer tecnologia pode ser usada por qualquer um. Essa moeda que ele vislumbra chegou 15 anos depois da internet comercial, e essa moeda é o Bitcoin. O que o Bitcoin faz é replicar o funcionamento de uma cédula, seja ela de R$50, de 50 ienes, de 50 euros, num ambiente de internet. Então, quando eu faço um pagamento com Bitcoin, é como se eu estivesse esticando a minha mão e entregando esse dinheiro a pessoa que está do outro lado, só que de forma completamente digital. Então, aquelas características de velocidade, o custo muito baixo de transação, a falta da necessidade de troca de dados pessoais, tudo isso existe quando você faz um pagamento com Bitcoin. Então, ele é isso, ele replica a cédula na internet. Então, com isso, a gente entende o conceito. E por ser completamente digital, você pode enviar seus Bitcoins para qualquer lugar. A pessoa pode estar do seu lado, pode estar aqui na plateia, ou pode estar em um outro país, que a facilidade de envio é a mesma. E essa pessoa, você não precisa saber quem ela é, se ela tem restrição de crédito, se ela está em um país que está em zona de guerra. Isso não é necessário para fazer uma transação. E você pode fazer transações tão pequenas quanto frações de centavos, ou tão grandes quanto milhões de reais, milhões de dólares, por exemplo. Essa é a magia da tecnologia. Eu costumo dizer que o Bitcoin ele é tão fácil quanto usar um e-mail. Quando você envia um Bitcoin, você está mandando, de fato, um e-mail de dinheiro. É uma forma que eu gosto de associar. E eu vou fazer aqui com vocês agora uma demonstração para a gente ver como é fácil enviar Bitcoins pela internet. Acho que todos aqui conhecem o Greenpeace, é uma das ONGs mais ativas e mais famosas hoje do planeta. Eles aceitam Bitcoins como doação. Outras ONGs, como Cruz Vermelha, a Wikimedia, que controla a Wikipedia, também aceita. Então, diversas ONGs no planeta hoje já aceitam Bitcoin como forma de doação. Eles têm uma página em que eles explicam o que é a moeda, qual que é o potencial delas. Tem um vídeo explicando o que essa moeda faz. E tem uma parte em que você pode fazer uma doação com a moeda. Eu falei que a gente não precisa se identificar, que não é preciso saber, e é uma verdade. Eles não precisam saber quem eu sou. Eu quero fazer aqui uma doação de 50 centavos de dólar, que é uma doação que eu não poderia fazer, por exemplo, com um cartão de crédito ou com uma transferência internacional, porque eu estou aqui no site internacional do Greenpeace. Eu digo para eles que eu quero fazer uma doação de 50 centavos de dólar, e aqui vem um pouco de como funciona a tecnologia. Vocês veem aí uma sequência de caracteres, 1, 2, 1, e por aí vai. Essa sequência é como se o Greenpeace estivesse me dando um endereço de e-mail para quem eu devo enviar a informação. Só que, nesse caso, esse é um endereço para eu fazer um pagamento de 50 centavos. Ali à direita da tela, a gente vê um código QR, que é a representação de mande 50 centavos para o Greenpeace. Eu tenho um software no meu celular, que é um software de carteira, qualquer um consegue baixar um software desse em seu celular, que é um software que você usa para guardar bitcoins. Eu abro esse software e eu posso tentar escanear o QR Code que está aqui na tela. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de enviar 50 centavos de dólar para uma instituição internacional que eu não sei onde está, simplesmente apontando meu celular para a tela. Isso poderia ser um filme, poderia ser um programa de TV, poderia ser qualquer coisa que possa me oferecer uma informação visual ou de texto, e o pagamento está feito. Então, como eu disse, fazer o envio de um Bitcoin é tão fácil quanto fazer o envio de um e-mail. Continuando, no vídeo do Milton Friedman, que eu descrevi para vocês,
ele diz duas coisas. Uma, que a gente precisa de uma tecnologia, ou precisava de uma tecnologia que as pessoas consigam se pagar sem se conhecer. E na segunda parte desse vídeo, ele diz que, obviamente, isso vai ser usado por pessoas que cometem atos ilegais. Acontece que o Bitcoin, com o tempo, quem participa do meio foi vendo que ele é uma péssima ideia para ser usado para atividades ilegais. Tanto que o Banco Central da Inglaterra, em dezembro do ano passado, publicou um relatório em que eles classificam 12 formas em que o dinheiro pode ser usado para lavagem de dinheiro. Eles incluíram aí cassinos, dinheiro em espécie, bancos, inclusive moedas digitais, inclusive o Bitcoin. Esse circulado abaixo é o Bitcoin. Ele, na classificação do Banco Central da Inglaterra, é a forma mais difícil e menos provável de ser usada para lavagem de dinheiro. Porque, como é uma forma que todas as transações ficam gravadas de uma maneira digital, e no caso do Bitcoin elas ficam gravadas em um banco de dados para sempre, se acontece algum evento em que alguém está cometendo algum ato ilegal, esse ato ilegal fica registrado para a eternidade. Então, é tudo que um investigador, por exemplo, precisa. Então, a gente tem aqui uma moeda necessária, desde o começo da internet, que muita gente já via apontando a necessidade, que replica na internet o funcionamento das cédulas. A gente vê que essa moeda tem um potencial para uso criminoso que não é dos melhores. Então, essa moeda começou a ser vista como um ativo financeiro, como um ativo que pode ser usado para investimento ou para especulação. Esse ativo, chamado Bitcoin, ele tem algumas características que são bem peculiares a ele. A primeira delas é que, diferente de uma moeda estatal, diferente do real ou de um peso, por exemplo, a quantidade de bitcoins ela é pré-determinada e todos os participantes, todo mundo que usa aquela moeda, sabe o quanto vai existir em qualquer ponto do tempo. Vocês veem aí um gráfico em que demonstra a quantidade de bitcoins que vai existir no mercado ao longo dos anos. No fim desse gráfico, vocês veem que ele estabiliza. Essa estabilidade acontece quando chegar a 21 milhões de bitcoins em 2033. Então, o programa que controla o Bitcoin diz isso. E o mais interessante é que, por exemplo, você consegue saber com grande nível de precisão o quanto vai ter de Bitcoin em qualquer data do futuro. A quantidade, então, de Bitcoins ela é limitada e é previsível. Então, tem gente que enxerga nele cada unidade de Bitcoin como sendo um pedaço de uma empresa global de pagamento. Porque se essa quantidade limitada e se essa tecnologia pegar e virar a ser um dinheiro global, necessariamente o preço dela, comparado com o de outras moedas, tem que subir. E aí eu tenho aqui uma frase que ficou famosa dentro do ambiente do Bitcoin, de dois empreendedores chamados irmãos Winklevoss, que são dos maiores investidores dentro da tecnologia, que acham que o Bitcoin pode valer trilhões de dólares. Hoje ele é uma tecnologia em que, se você somar todas as unidades, elas dão cerca de 10 bilhões de dólares. A gente tem hoje casos de uso, principalmente no mundo de tecnologia e no mundo financeiro. A Microsoft já aceita Bitcoin para pagamentos e alguns produtos e serviços em diversos lugares do planeta. Hoje, é possível consultar os preços da minha empresa, o mercado Bitcoin, em terminais financeiros profissionais. Então, os preços estão disponíveis em diversas mesas de operação do Brasil. E um outro caso muito interessante é o do Marc Andreessen. O Marc Andreessen ele é um dos principais investidores de tecnologia e de internet. Ele é um dos financiadores do Facebook, do Twitter, por exemplo, desde o começo dessas empresas. E há cerca de um ano, ele disse que o Bitcoin é como a internet em 94. E o que eu acho que dá para dizer disso?
é uma frase que tem dois lados. Uma é que isso tem um risco, porque muitas pessoas aqui conhecem GeoCities, usaram o Orkut, que são empresas que não existem mais. Mas também tem um lado da oportunidade. Quem conseguiu enxergar as oportunidades da internet hoje, tá muito bem. E no caso dele, ele até o meio do ano passado, ele investiu 270 milhões de dólares, 230 milhões de dólares em empresas de Bitcoin. Então, eu estou aqui no palco mostrando para vocês o produto de um anônimo. Eu estou mostrando para vocês um investidor de nome, mostrando o futuro e o presente da tecnologia e da economia. Eu acho que cabe a cada um aqui, agora, pensar qual vai ser a função de vocês nesse futuro. Obrigado.